Desperte sua jornada de paz interior e harmonia através do poder transformador do Yoga. Junte-se a nós no curso de Yoga online com Sadhguru. Inscreva-se para vivenciar os benefícios transformadores do Yoga. O link está na descrição. Você disse que uma pessoa pode desatar os nós da vida por si mesma ou com a sua ajuda. Como uma pessoa deve proceder para concretizar isso? Em primeiro lugar, por que você está tão cheia de nós? Por que você está dando nós em si mesma? Afinal de contas, você possui apenas um único fio de vida. Esse único fio, por que você está deixando ele todo cheio de nós? Veja. Os dois extremos da vida estão fixados. Se você vê esta vida como um fio, os dois extremos dela estão fixados, nascimento e morte. Me diga, como você dá nó em um fio que está fixado em duas extremidades? Você deve ser um verdadeiro veterano, algum tipo de especialista em dar nós. Se as extremidades do fio não estão fixadas, então você pode dar nós. Se as duas extremidades do fio estão fixadas, como você dá nós nisto? Quando você é tão especialista em dar nós, o que fazer? É muito difícil dar um nó. Quando ambas as extremidades do fio estão fixadas, elas estão fixadas? Estão fixadas ou não? No nascimento e na morte está fixado, não está? Portanto, como você dá um nó nisto? Ele nem mesmo pode ter nós. A vida não tem nós. É apenas que, por causa de uma sensação de insegurança tão terrível dentro de você, um terrível volume de cálculos aumentou em sua mente. Por causa desses cálculos, tudo parece cheio de nós. Não, mas e o meu karma? Karma também é a mesma bobagem. Tudo pode ser corrigido num só momento se você estiver disposto. Porque ambas extremidades estão fixadas. Você nasceu um dia, você morrerá um dia. Os poucos dias que ficam entre, qual é o problema? Se você vive aqui com um certo senso de abandono, de qualquer maneira, o fio está fixado à morte, não existe a chance de desamarrá-lo de lá e colocá-lo em algum outro lugar. De qualquer maneira, é assim que a vida seguirá. Portanto, o que há nisso? Apenas viver totalmente, isso é tudo que há. O mais intensamente possível. Se essa intensidade vier, se tiver que vir, se você perceber que as extremidades estão fixadas, você só precisa lidar com esses poucos dias que ficam entre. E todas as suas ideias sobre ganhar e perder são apenas bobagens tolas na sua cabeça. Se você entender isto, você se tranquilizará. Você vai simplesmente ficar tranquilo. Quando você atinge a tranquilidade suprema, as pessoas sempre entenderam tranquilidade como letargia.
Agora, só aquele que está tranquilo é capaz de intensa atividade, porque o descanso é a base da atividade. Aquele que está constantemente descansando dentro de si mesmo é capaz de infinita atividade. Aquele que descansa em certos momentos e atua em outros certos momentos está sempre se cansando da atividade. Portanto, eu estou falando sobre tranquilidade não como letargia, eu estou falando de tranquilidade como a vida é. A vida é tranquila. Só a mente está sob alguma tensão. Essa tensão veio porque a mente está desalinhada com a vida. Você está tentando forjar a sua própria criação e sustentá-la, o que não existe. Você não está disposto a viver na criação do Criador. Você está forjando a sua própria criação e tentando sustentá-la o tempo todo. Isso é uma verdadeira tortura. Tentar criar todos os tipos de coisas falsas e sustentá-las constantemente. Eu acho que nós deveríamos lhe dar um exercício. Eu não quero quebrar os pratos na cozinha, caso contrário eu poderia pedir para eles pegarem os copos ou pratos. Tente segurar 25 pratos em sua mão e mantê-los equilibrados. Ande e veja o que acontece com você. E especialmente, se estes pratos não forem reais. Você tem que criá-los e mantê-los equilibrados, sem deixá-los cair. Quando ele cair e se estilhaçar, você tem que chorar, você tem que sofrer. Quando você tem que sustentar todo o drama a partir do nada, isso é estresse. Isso é um verdadeiro estresse. E é isso que você está fazendo. Os nós são inventados. Desatar os nós também é inventado. Quando nós dizemos meditar, nós falamos para você. Silencie toda essa bobagem e simplesmente sente-se. Pare a ação, ao menos por algum tempo. Mesmo aí você quer desatar o nó em sua meditação e você me quer em parceria, fazendo este ato tolo. Ontem foi o dia de definir o plano orçamentário da Índia, então eu pensei, deixe-me ver o que está acontecendo com o orçamento. Será que deram algum benefício fiscal para o yoga? Então eu liguei a televisão, queria ver o que estava acontecendo com o plano orçamentário indiano, e quando eu liguei tinha uma propaganda chamada Babalu ou algo assim. O nome do produto é Babalu. Este Babalu é um chiclete líquido, um chiclete de mascar, ok? É um chiclete, você mastiga para os seus dentes ficarem limpos e cheirarem bem, o que seja. Tem uma forma líquida, é chamado de Babalu e você pode estourar em grandes bolas. Então essa propaganda do Babalu é uma animação e esse personagem de desenho animado chega e ao invés de espremer o líquido dentro da boca, ele espreme no espelho. E o líquido simplesmente escorre pelo espelho. Novamente ele espreme no espelho. Olhando para o espelho, ele espreme em sua boca no espelho e o líquido simplesmente escorre. Então ele se dá conta, ele pega e coloca para dentro e assim grandes bolhas saem e tudo mais. Essa é a propaganda. Eu só estava pensando, o mundo inteiro é simplesmente isso. Se você tentar alimentar a imagem no espelho, se você tentar, falar com a imagem no espelho, se você tentar fazer qualquer coisa com aquela imagem no espelho, é apenas uma grande perda de tempo. E especialmente se for um espelho distorcido, é uma grande tolice. Isso é tudo o que está acontecendo neste momento. O que quer que esteja acontecendo na imagem no espelho de sua mente, você cria todos os tipos de imagens e brinca com elas incansavelmente.
Porque, de alguma maneira, você nunca esteve interessado na criação do Criador. De alguma maneira, você é tão horrivelmente egoísta que você acredita que um dia irá criar algo maior do que a criação, algo mais interessante do que a criação, e esta é a sua dor, esta é a sua perda, este é o seu nó. Se você não sofrer, a vida não será boa. Você deve sofrer, sabe? Aquele que consegue ignorar uma criação desta magnitude e magnificência, se ele não sofrer, qual é o sentido da vida? Ele deve sofrer. Seu sofrimento não está acontecendo por causa de algo, seus nós não estão acontecendo por causa de algo, é somente porque você está envolvido demais com a sua própria criação. Você não tem olhos para a criação do Criador, não existe outra razão. E não me peça para ser seu sócio nesse negócio. Eu não entro nesse jogo. Isso é coisa sua, sem sentido. Meu negócio é outro, meu negócio é com a criação do Criador. Para mim isso é bom o bastante. Isso não é apenas bom o bastante, é muito bom. Eu não estou ocupado forjando a minha própria criação. Eu acho tolice criar qualquer coisa nesta cabeça, então eu não faço nada. Meu cérebro pode ser vendido porque ele não é utilizado. Ele não está trabalhando hora extra e nem noite adentro, ele simplesmente não é utilizado. Eu só o utilizo muito vagamente, apenas quando é necessário, só isso. Fresco. Novinho em folha, sabe? Modelo antigo, mas novinho em folha. Então você e seus nós não existem nós, porque as duas pontas do fio estão fixadas. Como pode ser dado um nó? Se uma das pontas ficasse solta, seria possível dar nó? As duas pontas estão fixadas, sem possibilidade de dar nó. Respeito não é algo que você jamais reivindica em sua vida. Você só pode merecê-lo. Não importa se são seus pais, ou professores espirituais, líderes políticos, ou o próprio Deus desceu e disse algo estúpido. Você deve ser capaz de questioná-lo. Quando você tem tamanha responsabilidade, você tem que garantir que a verdade seja a única autoridade. A autoridade não é a verdade. Sadhguru, como você sugere que questionemos apropriadamente uma autoridade, sem sermos desrespeitosos com eles? Porque, desde a nossa infância, fomos ensinados a obedecer aos mais velhos, porque eles sabem melhor e estão certos. Mas eles são apenas humanos, e é possível que estejam errados ou que cometam um erro de julgamento. Então, você acha... Eu não estou falando apenas no contexto dos pais. Podem ser líderes políticos, cientistas, especialistas. Eu também. Líderes espirituais também. Como podemos questioná-los a olhar para além do paradigma tradicional? Do mesmo jeito que você está fazendo agora? Sem ser desrespeitosa, eu entendo, mas é possível que eles considerem isso como uma contestação à sua autoridade. Respeito não é algo que você jamais reivindica em sua vida. Por favor, nunca faça tal vulgaridade, que você reivindique respeito. Você só pode merecê-lo, você não pode reivindicar. No momento em que você reivindica, torna-se vulgar, sim ou não? Então, você está em um nível acima de alguém e exige respeito. Ou, a única coisa estúpida que você fez foi que você chegou aqui alguns anos antes da outra pessoa e reivindica como eu sou veterano. Isso deve estar acontecendo na faculdade também? Eu sou um ano à frente, é melhor você me respeitar? Apenas um ano antes eu entrei na faculdade e agora sou superior, ok? Portanto, esta é uma triste realidade que está bem estabelecida no mundo,
que, em nome da religião, em nome da autoridade, em nome da parentalidade, de muitas maneiras diferentes, nós tentamos estabelecer que a autoridade é a verdade. Não, a autoridade não é a verdade. A verdade é a única autoridade. É por isso que juventude e verdade. A verdade é a única autoridade. Nada mais é autoridade. Portanto, se quando eu faço uma pergunta a pessoa enlouquece, veja, se você faz uma pergunta e a pessoa enlouquece, é porque ela não sabe a resposta. Suponha que você vá fazer uma prova e olha para o questionário, você não sabe nada, você não enlouquece? Da mesma maneira eles ficam loucos, por que você não entende? Olá? Veja, eles lhe deram um questionário. Você não faz ideia. Você enlouquece ou não? Então eles também enlouquecem. Portanto, você deve entender e ter um pouco de compaixão. Quando você faz uma pergunta e o outro enlouquece, isso significa, obviamente, que ele não tem uma resposta. Então você deve ter compaixão. Considere porque eles são veteranos, ok? Eles vieram antes de você, mas eles não são melhores do que você, então eles enlouquecem um pouco. Por favor, dê-lhes um pouco de espaço. Fazer o quê? Eles cresceram um pouco mais do que você, mas ao mesmo tempo, não há necessidade de alguém sucumbir a isso. Está tudo bem, não há necessidade de confrontar as pessoas. Uma pergunta, antes de tudo. Veja, uma pergunta é uma ferramenta. Uma pergunta é uma ferramenta para se ir um pouco mais fundo, não é? Mas alguém faz uma pergunta para provar um argumento. Isso não é bom. Portanto, não faça uma pergunta a seus pais ou a qualquer outra pessoa apenas para provar seu ponto de vista. Não, faça uma pergunta por ser uma pergunta genuína. Então, as pessoas me perguntam, Sadhguru, que tipo de pergunta nós podemos fazer, o que não podemos perguntar. Eu digo que mesmo que você tenha a pergunta mais idiota, se isso significa algo para você, significa algo para mim. Se não significa nada para você, não pergunte tais coisas estúpidas, porque isso não significa nada para mim também. Mas se significa algo para você, talvez seja uma pergunta estúpida, alguém vai pensar que é uma pergunta estúpida, mas se significa algo para a sua vida, significa muito para mim. Então, por favor, certifique-se de que suas perguntas são genuínas. Quer você pergunte a um pai, ou a um líder político, ou a um líder espiritual, não importa a quem diabos você faz uma pergunta. Quando você faz uma pergunta, você deve entender que o propósito de se fazer uma pergunta é de se expandir para além do que você sabe, para entrar em um território onde você não sabe nada. Esse é o propósito de se fazer uma pergunta, mas se você faz uma pergunta para provar que eles são estúpidos, então talvez eles fiquem bravos. Veja, você está entrando no território deles agora. Mas tenha certeza de que na sua vida, porque a sua vida não é apenas sobre a sua vida, como você conduz a sua vida determinará a natureza deste mundo, não é? Quando você tem tamanha responsabilidade, você tem que garantir que a verdade seja a única autoridade. A autoridade não é a verdade. Não importa se são seus pais, ou professores espirituais, líderes políticos, ou o próprio Deus desceu e disse algo estúpido. Você deve ser capaz de questioná-lo. Essa é a natureza desta cultura. Veja, até mesmo quando entidades que consideramos divinas apareceram, na Índia, tudo o que fizemos foi fazer perguntas, perguntas sem fim. Quando Shiva veio, sua esposa Parvati o deixou louco com 1 milhão de perguntas. Quando Krishna veio, Arjuna fez 1000 perguntas. Perguntas, perguntas e perguntas. Tenho que lhe contar isso. Nós estávamos caminhando no Tibete. Um grupo de pessoas de quase 42 países diferentes. Então, um indiano estabelecido nos Estados Unidos queria fazer uma pergunta. Eu disse, você pode perguntar? Imediatamente ele ergueu a mão e se levantou. Ele fez uma pergunta que durou mais de 8 minutos e sem parar. Eu disse, veja, esta é uma pergunta muito longa. Então eu disse aos outros, porque eles estavam todos assim, porque eram de nações diferentes, eles não conseguiam entender aquela pergunta. Eu disse, veja, essa é uma pergunta típica indiana. Pergunta dentro de uma pergunta, dentro de uma pergunta, dentro de uma pergunta. Os indianos são especialistas nisso porque têm 15 mil anos de cultura. Eles elaboram perguntas como essa.
Não importa que Shiva venha, que Krishna venha, eles querem pregar uma peça nele. Essa é a intenção? Daí eu disse, veja, essa é uma questão tipicamente indiana. E tentei explicar a eles o que é uma mente indiana e por que ela faz tais perguntas. É uma coisa tão cultural. Depois, uma senhora chinesa disse, Sadhguru, eu trabalhei nas Nações Unidas, até mesmo lá somente os indianos faziam perguntas. Nós nunca fazíamos perguntas, só os indianos faziam perguntas o tempo todo. Eu disse, isso é a Índia. Se essa inteligência funciona a seu favor ou funciona contra você, determinará a natureza de sua vida. Eu posso ensinar a você um processo simples. Apenas faça isso. A vida vai mudar dramaticamente. Uma inteligência que você nunca pensou que fosse possível se tornará sua. A ciência moderna hoje reconhece que existe algo chamado de inteligência akáshica, que é o espaço vazio tem uma certa inteligência. Se essa inteligência funcionar a seu favor ou funciona contra você, determinará a natureza de sua vida. Se você é um ser abençoado ou alguém que vai estar enlouquecido e irritado para o resto de sua vida, simplesmente depende disso, de como essa inteligência akáshica se comporta com você. Sem nenhuma razão, as pessoas estão sendo massacradas pela vida, não é mesmo? Sem nenhuma razão, algumas pessoas parecem ser abençoadas com tudo. Isso não é sem razão. É a sua habilidade, seja consciente ou inconscientemente, é a sua habilidade de ser capaz de receber a cooperação dessa inteligência maior que está funcionando. Quando eu digo akáshica, ou o espaço, o quinto elemento, não é apropriado chamar ele de quinto elemento, porque ele é o elemento. Todos os outros 4 apenas atuam sobre ele. O elemento fundamental é o Akash, ou o espaço. É sobre esse elemento que os outros 4 atuam. Agora estamos sentados aqui, num planeta redondo. Você sabe que ele está girando. A Terra girando, o sistema solar, tudo. Eu quero que você saiba que tudo é mantido no lugar apenas pelo Akash. Você está sentado no seu lugar não por causa de você mesmo, não porque você tem um traseiro para sentar. Você está sentado no seu lugar apenas porque o Akash está mantendo você no lugar, não é mesmo? Sim ou não? Você acha que é o seu traseiro? Não é o seu traseiro. É o Akash que está mantendo você no lugar. É o Akash que está mantendo a Terra no lugar. É o Akash que está mantendo o sistema solar no lugar. É o Akash que está mantendo essa galáxia no lugar. É o Akash que está mantendo o cosmo inteiro no lugar. Sem cordas para segurar, apenas veja. Simplesmente assim. Simplesmente segurando assim, não é mesmo? Agora esse Akash, se você souber como fazer com que coopere com você, se você souber como conseguir a cooperação do Akash em sua vida, esta será uma vida abençoada. Eu posso ensinar a você um processo simples, que de qualquer maneira, metade de vocês não fará sempre. Você só tem que fazer isso. Depois do nascer do sol, antes que o sol cruze um ângulo de 30 graus é algo assim. Antes que o sol cruze um ângulo de 30 graus, olhe para o céu e faça uma reverência por manter você no lugar hoje. Depois que o sol cruzar 30 graus, em algum momento durante o dia, a qualquer hora, olhe para cima e faça uma reverência novamente. Depois do pôr do sol, mais uma vez, olhe para cima e faça uma reverência. Não para algum Deus lá em cima, apenas para o espaço vazio por manter você no lugar por hoje.
Faça apenas isso. A vida vai mudar dramaticamente. Já notou que até Tendulkar olha para cima? E você notou, não é só ele. Desde os tempos antigos, quando um homem conseguia algo nas guerras, nos grandes momentos de sucesso, porque sem saber há uma realização. Ok, alguns deles podem estar olhando para cima para o Upperwala, mas a maioria deles consegue escalar o pico do Monte Everest. Isso acontece naturalmente, você já viu isso? Quer seja Bhavaspandana ou Samyama, alguma coisa, você atinge um pico de experiência, já notou isso? Seu corpo em gratidão, fisicamente sem sua consciência, faz assim porque em algum lugar existe esse reconhecimento. Existe uma inteligência aqui que reconhece isso. Conscientemente, faça isso 3 vezes ao dia. Se você conseguir cooperação deste, a vida acontecerá de uma maneira mágica. Uma inteligência que você nunca pensou ser possível se tornará sua, porque uma inteligência que está além de sua compreensão e alcance está funcionando aqui e agora, não é? Ela não está funcionando? É essa inteligência que está mantendo todo o cosmo unido? É essa inteligência que é o ventre para a criação. É no ventre dessa inteligência que toda a criação está acontecendo. E ela não é negada a você. O acesso não está bloqueado. É apenas que você nunca olhou dessa maneira. É apenas que você está tão absorvido na natureza pequena de quem você é. Seu corpo, seu pensamento, sua emoção, seus hormônios te envolveram tanto que olhar para cima nunca acontece. Prestar atenção em algo além nunca acontece, porque essas pequenas coisas tomaram conta de você. É a isso que nos referimos, como Maya. Isso é Maya. Não é que a existência não existe, isso não é Maya. É apenas que isto é Maya. Quando algo tão fenomenal e fantástico e imenso está acontecendo, essas pequenas coisas mantêm você ocupado, envolvido, e elas fazem você se sentir como se isso fosse mais real do que tudo o mais. Tudo isso acontecendo, tantas coisas fantásticas acontecendo no cosmo hoje, de maneira absolutamente miraculosa e fantástica. Mas uma pequena minhoca de um pensamento entra em sua cabeça e te mantém envolvido. Sim ou não? Isso é Maya, você entende? Se você mantiver a sua mente de certa maneira, a quantidade de energia extra que você terá é enorme. Em 3 dias nós podemos lhe ensinar uma forma simples de meditação que reduzirá seu metabolismo em aproximadamente 24%. Se você se sentar aqui, você não terá percepção corporal. É a partir disso que um yogi está sentado. Sadhguru, nós ouvimos muitas histórias de pessoas que entram em um profundo estado de meditação e elas renunciam às necessidades humanas básicas como sede e fome por vários meses seguidos. Mas a ciência diz que uma pessoa pode morrer dentro de 10 dias sem beber água. Você pode, por favor, nos explicar como tal estado de metabolismo pode ser alcançado? Para isso, você terá que contorcer sua mente um pouco, pois isso não está em seu livro didático dessa forma. Anteontem, alguém me enviou uma mensagem do centro de yoga. Existe algo chamado Dhyana Linga. Isso acontece com muita frequência, mas isso aconteceu com um cidadão estrangeiro, então a mensagem veio a mim com certa preocupação. Então essa pessoa foi e se sentou no Dhyana Linga às 7 horas da manhã, porque todos recebem apenas um intervalo de 15 minutos para se sentar lá, devido ao número de pessoas. Ela se sentou às 7 horas da manhã
Ela não se mexeu até as 3 da tarde. Quantas horas no total? 3 mais 8 horas? Ela apenas se sentou ali, imóvel. Ela não percebeu que ficou sentada tanto tempo. Ela pensou que iria ficar sentada por um período de 15 minutos. Então, eles me enviaram uma mensagem. Sadhguru, ela não se mexeu, devemos interrompê-la? Eu disse, deixa-ela em paz. Está tudo bem. Dessa maneira acontece. Uma vez aconteceu, eu me sentei, há tempos atrás, eu pensei, isso também era novo para mim naquela época. Eu pensei que iria, você sabe, eu sentei lá por 25, 30 minutos. Quando abri meus olhos, havia uma multidão enorme na minha frente em uma vila, guirlandas em volta do meu pescoço, eles todos tentando puxar minhas pernas. Você sabe, na Índia, a Índia sendo o que é. E no momento em que abri meus olhos, alguém querendo saber sobre os negócios, alguém querendo saber quando suas filhas iriam se casar, todo tipo de coisa. Então eu disse, de onde todos vocês idiotas vieram? Eles disseram, você está sentado aqui por 13 dias. Então, o que acontece no sistema, isso é o que você está perguntando? Veja, agora mesmo, eu estou falando. Se você checar meu pulso, está algo em torno de 55, 58, em torno disso. Se eu simplesmente me sentar em silêncio, ele cairá abaixo de 40. Se eu simplesmente me sentar e estiver fazendo algo sem interação, conversando, me movendo, se eu simplesmente me sentar, ficará abaixo de 40. Agora isso está em repouso. Isso não criará atritos desnecessários por dentro. Portanto, a quantidade de energia que consome é muito baixa. Todos vocês são estudantes de medicina, vocês sabem disso. 20% da energia do corpo é consumida pelo nosso cérebro. Embora não tenha mais que 1,5 kg no máximo. Então, esse tanto de corpo está consumindo 20% da energia, e esse tanto de corpo está consumindo apenas 80%. Se você comparar esse e esse em peso, seria 50 vezes mais? Muito mais. Então, você deve entender, se você mantiver sua mente de certa maneira, a quantidade de energia extra que você terá é enorme, porque você não está desnecessariamente consumindo. O desperdício de energia não está acontecendo. Isso é verdade com todos os sistemas, seja um carro, seja uma máquina, seja qualquer coisa. O quão livre de fricção está funcionando, essa quantidade de energia diminuirá, não é? Tudo que está acontecendo com grande atrito consumirá uma quantidade enorme de energia. Portanto, fisiologicamente, psicologicamente, em termos de energia, se você tornar o funcionamento do seu sistema livre de atrito, o metabolismo diminuirá e você funcionará com muita eficiência, porque quando você quer elevar, você tem toda uma escala para aumentar. Quando você quer reduzi-lo, está lá. No momento, a amplitude que a maioria das pessoas carrega é muito, muito pequena. Se você pressioná-las em atividade, elas ficarão totalmente cansadas. Se elas não têm nada para fazer, elas vão enlouquecer. Se você não tem nada para fazer, você enlouquece, não é? Portanto, nessa condição, isso não irá diminuir. Agora, tudo que você consome é maior simplesmente porque você está em uma RPM mais alta, isso é tudo. Em 3 dias nós podemos lhe ensinar uma forma simples de meditação que reduzirá seu metabolismo em aproximadamente 24%. Esta é a maior redução que você pode ter em estados conscientes de meditação. Se o metabolismo cair além disso, você não terá nenhuma percepção corporal. Se você se sentar aqui, você não terá percepção corporal. É a partir disso que um yogi está sentado. Veja, se você se sentar aqui, mesmo que você não tenha um relógio, suas pernas, suas costas, suas nádegas, tudo está contando o tempo, não é? Olá? Você não precisa de um relógio. Se você sentar aqui por 3 horas, você sabe que precisa levantar. O corpo sabe.
Então, alguém fica sentado por horas ou dias porque não existe percepção do corpo. O porquê de não haver percepção do corpo não é apenas por conta da queda no metabolismo, é também pela intensidade de sua energia, que não é a energia biológica. Outra dimensão da energia está totalmente intensa. Uma vez que permeia o corpo inteiro, você não tem percepção corporal. Se eu entrar em um programa 10 horas, 12 horas, eu sou o único que bebe água continuamente, mas eu sou o único que não vai ao banheiro. Eu sou o único que não fará uma pausa. Todo mundo a cada 2 horas faz uma pausa e volta. Simplesmente porque quão identificado você está com seu processo fisiológico determina essas coisas para começar. Mas também existe sadhana. Também existe certo trabalho a ser feito com seu sistema. Então, nem todos estão dispostos a fazer esse nível de sadhana, mas todo mundo deve fazer algum sadhana. Algo para que o que você deseja fazer, você possa fazer efetivamente. Seja lá o que você deseja fazer em sua vida. Você deve ser capaz de fazê-lo da melhor maneira possível. O que diabos você faz não é da minha conta. Mas independente do que você estiver fazendo, você deve fazê-lo bem, não é? Olá? Você deve fazê-lo bem. Isso é muito importante para um ser humano, que devemos fazê-lo bem. Portanto, para isso, é muito importante que seu próprio corpo e sua própria mente não sejam um impedimento. Seu próprio corpo e sua própria mente não te impeçam o tempo todo. Eles devem ser plataformas nas quais você se sustenta. No momento, as pessoas se afundaram nelas. Veja, isso é uma plataforma, isso é bom. Suponhamos que ela lhe deixe afundar. Não é um bom lugar para sentar e conversar, não é? Está nos segurando, então está bem. Seu corpo, sua mente devem sustentar você o tempo todo. Se isso acontecer, sua dependência externa irá diminuir. E também, a água nem sempre é consumida pela boca. O corpo consome água de várias maneiras. Se você ativar o sistema de uma certa maneira, ele consumirá energia. Veja, agora você está comendo comida, bebendo água, respirando ar, tudo para quê? Para gerar energia. Mas a ciência provou claramente para você que há energia suficiente em todo lugar. Então, se você é capaz de absorver a energia como ela é, se você é capaz de absorver energia, como isso é possível? A palavra yoga significa simplesmente isso. A palavra yoga significa que você está começando a eliminar os limites de sua individualidade. Neste momento, este sou eu e esse é você, 100% claro, não é? Por quê? Porque você acha que este corpo sou eu e esse corpo é você? Este é um limite claro, de que o meu corpo e o seu corpo têm um limite claro. A minha mente e a sua mente também, em grande parte, têm um limite. Aqui e ali podemos nos sobrepor um pouco. Mas não existe algo como a minha vida e a sua vida. Você já soprou bolhas de sabão? Ou você era um garoto sério mesmo quando estava na escola? Não. Você soprou bolhas de sabão? Digamos que nos sentamos aqui e sopramos bolhas de sabão. Você tem essa grande bolha, eu tenho aquela grande bolha. Agora eu digo, esta é minha bolha, aquela pequena é sua, esta é minha bolha. Pup, ela se foi. Agora eu não digo que este é o meu ar, esse é o seu ar. A vida é simplesmente assim. Este é um cosmos vivo. Você capturou um pouco, eu capturei um pouco. O quanto você captura determinará o significado e a qualidade de sua existência. Eu quero que você entenda isso claramente. O quanto de vida você capturou irá determinar isso. Você pode ter um cérebro grande, você pode ter um intelecto imenso, você tem muito conhecimento, mas ainda não terá uma vida significativa. Somente se você capturar muita vida, se você é uma bolha grande, então é significativo. Se você tem um corpo grande, outras pessoas podem olhar para você e dizer, ele é muito grande, mas dentro de você, essa não será a experiência. Se você tem um cérebro grande, as pessoas pensam, oh, ele é muito inteligente, mas dentro de você, você não terá uma vida significativa. Somente se você capturar uma quantidade enorme de vida dentro de você. Simplesmente, se você sentar aqui, também será muito fantástico. Quando é assim, se você abre os olhos, fecha os olhos, se você faz alguma coisa, não faz coisa alguma, isso realmente não faz diferença para você? Só então você viverá no mundo sem ser por interesse pessoal, porque o que você faz e não faz, o que acontece com você e o que não acontece com você, não determina a qualidade da sua vida.
É quando podemos realmente confiar em você, não é? Caso contrário, não sabemos por que você está fazendo a cirurgia. Quero dizer, esses questionamentos surgiram, não é? Posso contar uma piada? Um homem foi fazer uma cirurgia, ele precisava de uma cirurgia. Ele foi ao médico. O médico disse, isso foi nos Estados Unidos. Então o médico disse, vai lhe custar $36.000. Então ele disse, doutor, eu não posso pagar isso, eu não tenho seguro. Então o médico disse, não se preocupe, você paga 3.000 por mês. O paciente disse, mas isso parece o pagamento de um carro, não? Um parcelamento para comprar um carro? O médico riu e disse, sim, estou comprando um carro. Quando você tenta possuir, você se torna um demônio? Basta possuir algo absolutamente e você verá. Isso irá lhe trazer uma dor insuportável. Quando causar esse tipo de dor, isso irá curar você. Quando esse pedaço de vida estiver vivo em sua expressão mais profunda, é quando você descobre que está tudo bem. Namaskaram, Sadhguru. Como podemos superar a possessividade em um relacionamento? Não tente superar a possessividade. Basta possuir algo completamente e você verá. Quando conhecer a dor de tentar possuir algo, quando conhecer a dor disso, a dor irá curá-lo da possessividade. Tentar superar a possessividade não vai funcionar, porque você já tentou, não é? Obviamente, você tentou, você falhou e é por isso que está me perguntando. Possua absolutamente, seja seu marido, seu filho ou até mesmo sua casa ou seu cachorro, tente arduamente possuí-los por completo e você verá que isso lhe trará uma dor insuportável. Quando causar esse tipo de dor, isso irá curar você. Então, por que é que você quer possuir? Sabe, na Índia, ou em qualquer lugar do mundo, quando se diz, alguém está possuído, você sabe o que isso significa? Aquele que está possuído é uma vítima, mas aquele que possui, você sabe quem ele é? Você é exatamente isso? Quando você tenta possuir, você se torna um demônio. Não, eu amo muito. Mas, sim, com boas intenções, você se tornará um demônio. Esse é o problema da possessividade. Intenções muito boas. E como você sabe que o demônio não tem boas intenções em relação a você? Quem sabe? Como você sabe que Deus tem boas intenções em relação a você? Somente a propaganda diz isso? Mas você não tem certeza, não é? Sim? Se tudo é obra de Deus, tudo o que está acontecendo em sua vida, você realmente não sabe se Ele tem boas intenções em relação a você ou se deixou de ter, não é? Você tem certeza? Você tem certeza? Você não sabe. E não sabe se o demônio tem mais intenções em relação a você, você não sabe. Mas aquele que possui geralmente é um demônio. Então, com boas intenções, quando nós dizemos que alguém é um demônio, nós não questionamos suas intenções, apenas estamos falando do resultado de suas ações, não é? Sim? Não estamos questionando sua intenção. Um vento dos diabos. Talvez o vento esteja soprando com boas intenções, mas por estar devastando a sua casa,
Você o chama de diabo por conta do resultado, não é? Então, se o resultado que você está gerando é doloroso, você é o demônio? As suas intenções podem até ser boas, mas o resultado é doloroso para alguém que está à sua volta. Então, você é um demônio. Então, se você é capaz de possuir, você deve ser um demônio. E essas vítimas que são possuídas por alguma outra coisa, elas podem causar muitos problemas a todos à sua volta. Você já as viu? Então, se eu lhe disser não possua, você não vai parar mesmo? Porque isso é um problema enraizado muito profundamente. Isso não vai sumir por causa do conselho de alguém. Por favor, não possua ninguém. Não vai sumir. Você pode até mudar o seu objeto de posse disso para aquilo, mas o desejo ou a necessidade de possuir não some. Você pode trocar o seu objeto de posse disso para aquilo, porque você querer possuir algo vem essencialmente de uma certa sensação de experiência de vida não satisfeita, uma sensação de estar incompleto. Tudo o que você quer é ser pleno, eu quero que você entenda. Você não está tentando ser rico, não está tentando ser ambicioso, não está tentando ser possessivo. A resposta é a mesma para a ganância, a raiva, o ódio. Você não está tentando ser nada disso. Tudo o que está tentando fazer é encontrar de alguma forma contentamento. Seja incluindo essa pessoa, ou matando essa pessoa, ou pegando o que ela tem, ou pegando a própria pessoa. De alguma maneira, você quer contentamento para si, porque você não consegue aguentar a incompletude de quem você é. Tente bastante. Isso não vai levar você a lugar algum. Então tudo o que estou dizendo é, tente tudo. Tente a ganância, tente a possessividade, tente o amor, tente a luxúria, tente o que quiser. Quando você perceber que isso não está levando você a lugar algum, você deve ser sensato o suficiente para mudar. Se algo não está funcionando e você continua fazendo a mesma coisa, então você é um idiota além da redenção, não é? Não escute meu conselho, tente algo, se funcionar, siga esse caminho. Se não funcionar, deixe de bobagem e tente outra coisa, não é? E você verá que nenhuma dessas coisas vai funcionar, todas elas vão lhe dar a sensação de funcionar, mas vão desapontá-lo depois. Tente bastante e veja, não tente mais ou menos, tente completamente. Se você tentar completamente, dentro de 24 horas você saberá. Se tentar mais ou menos de um jeito meio morno, levará uma vida inteira para você perceber. Então, se tiver 24 qualidades, serão necessárias 24 vidas para se dar conta de que isso não funciona, isso não funciona, isso não funciona. Se tentar com vontade, dentro de 24 horas você saberá que não funciona. Seja qual for seu problema, vá até o fim. Você verá, dentro de 24 horas, isso não é bom, isso nunca vai funcionar. Ficará 100% claro para você. Quando estiver claro para você, eu confiarei na sua inteligência. A única coisa em que eu confio é na inteligência. Porque a vida é inteligência. A árvore está florescendo. Isso é uma certa inteligência? A própria terra sobre a qual você anda é inteligente? O ar que você respira é inteligente? Uma maneira de ver a vida é apenas uma explosão de inteligência. O que você chama de criação, e aqui se refere como o Criador, é a inteligência suprema, não é? E é apenas nisso que você deve confiar agora. E isso só vai funcionar se você for até o fim. Se você for assim, isso lhe dará uma sensação falsa de conforto e consolo,
Você consegue continuar com essas coisas estúpidas pela vida inteira? Você sabe que não funciona, mas não é intenso o suficiente. Então se entregue completamente em qualquer que seja a bobagem que esteja fazendo. Muito em breve, dentro de um dia, você descobrirá que não funciona. Não funciona. Quando você perceber que não funciona, eu acredito que você irá mudar. Estou errado? Posso acreditar que você vai mudar? Algo não funciona e você tem certeza de que não funciona, você vai mudar. Satisfação, completude não vão acontecer obtendo isso ou aquilo. Isso acontecerá apenas quando este pedaço de vida estiver profundamente vivo. Quando você descobrir a própria fonte da criação neste aqui, apenas quando você tocar nisso, então verá que está tudo bem. Agora você pode levar a vida como um jogo de futebol. Você está ativo enquanto estiver ativo. Quando você quiser desligar, você desliga. Então nada é um problema. Seja um multiplicador de amor e conhecimento. Compartilhe este vídeo com aqueles que você ama e juntos vamos espalhar luz pelo mundo.